Quando eu crescer é o seguinte, depois do terceiro, tentar ingressar na faculdade de medicina veterinária e seguir a carreira, né? Eu penso em ingressar a uma universidade e talvez pensar em uma profissão tipo médico ou professor, mas isso é algo que eu ainda penso, que eu ainda não defini ainda, mas pretendo com certeza ter uma vida muito digna através do trabalho. Eu penso que quando eu terminar meus estudos, vou começar lá com um emprego básico, né, para poder pagar a faculdade. Eu penso em fazer ou para a parte da medicina ou para a parte de segurança, que é a parte da PM. Acho que todo adolescente sonha em trabalhar na polícia. Hoje em dia eu também tenho esse sonho, mas eu vou começar logo no básico, em uma loja, em uma lanchonete ou em um mercantil, para me poder pagar o meu vestibular. É evidente que a maioria das pessoas, ao saírem do ensino médio, desejam investir em um futuro, cursar uma faculdade, ter um bom emprego. Só que a realidade atual não nos favorece. Para que isso aconteça em nossa cidade, assim fazendo com que nossa juventude migre para outras cidades e até outros estados. A falta de oportunidade e a não qualificação das pessoas é uma triste realidade do nosso município. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Assim, uma das causas, o município é pequeno, certo? Então, assim, não tem nada que possa ajudar na questão financeira, a não ser os empregos da prefeitura, quer dizer, concurso público. Não tem assim nada que possa realmente, se não for a pessoa que mesmo bote alguma coisa para trabalhar, por exemplo, vender alguma coisa, botar mesmo a cara para querer vender alguma coisa, ganhar por seu próprio trabalho, não tem outro meio não. Aí a única coisa que tem mesmo é buscar lá fora, não. Eu vejo assim, que falta muito a questão, uma política governamental que centralizasse, né? Você que enviasse, por exemplo, abrisse que os empregos mandassem para o interior. Como assim? Os detentores, né, de créditos, né, só pudessem você ir para o interior, sair dos grandes centros, né, montar minis, vamos dizer assim, distritos industriais do município e fazer com que esses municípios, dotassem esses municípios de condições de infraestrutura. Por exemplo, para se montar uma fábrica, é necessário o quê? Nessa questão, água fundamental, eletricidade, questão de saneamento básico, dotar esses pequenos municípios, né, de infraestrutura e atrair, né, esses empresários com, vamos dizer assim, incentivos fiscais, mas contanto que delimitando, dando um prazo enorme, grande, para que esse município, não como acontece às vezes, dão 20 anos, 15 anos, as empresas se instalam, como tem acontecido ultimamente. Empresas do Sul vêm, né, existe incentivo do governo, mas delimitam alguns anos e essas empresas depois passam e vão embora. Mas que dotassem de condições que o emprego continuasse no município, que aquela empresa permanecesse no município. Acho que talvez fosse a principal, se dotasse o município de condições de infraestrutura, atrairia pequenos empresários como grandes empresários e assim daria emprego, mas não ficar só dependendo de prefeituras, é o que tem acontecido nos pequenos municípios, pelo menos no Ceará. Na minha opinião, as maiores causas do desemprego na nossa cidade, no nosso município, é essencialmente por conta da falta de investidores, de pessoas, de grandes empresários em cidades pequenas do interior. Isso é comum em todas as cidades pequenas do interior. E também nós temos no nosso município fontes de emprego, de renda, elas são muito limitadas. Limita-se à prefeitura
ao comércio ambulante e a cerâmica Paramoti, que ainda emprega algumas pessoas. Fora isso, né, a gente conta com a criatividade das pessoas, os jovens, adolescentes e pessoas que procuram a sua criatividade, que usam da sua criatividade para poder investir e também investir mais em fontes de emprego, que depende também muito da criatividade das pessoas, porque existe hoje em dia uma grande carência no município a parte de lanchonete, restaurante, essas coisas que as pessoas procuram e não encontram. E falta pessoas que investam nisso ou que apoiem, né? Acho que falta muito também investimento, orientação e apoio, porque existe um potencial. Agora falta também apoio das entidades públicas e governamentais e privadas também, para que possam investir mais, né, em emprego e fontes de renda. Então, assim, né, uma das principais causas do nosso município não ter emprego para os nossos jovens realmente é a falta, né, da estruturação política e administrativa e o descontrole também com a desigualdade social que é tão grande no nosso país, que atinge também aqui, né, os nossos municípios. Porque para isso precisamos de políticas públicas, e as políticas públicas é que fazem com que se amplie, né, os nossos conhecimentos e também os jovens consigam ter emprego no nosso município. O nosso município é capaz sim, de ter um emprego para o nosso jovem, mas para isso precisamos de bons políticos e administradores que realmente pensem nessa situação. Fala assim, questão de emprego, principalmente na zona rural, quando a maioria das pessoas que tem emprego só questão de concurso público e as pessoas que trabalham mesmo por conta própria, como a gente falou, no comércio, que como a cidade é pequena, as rendas são poucas, até em comércio, mas particularmente questão de lojas, e infelizmente as pessoas migram para cidades grandes. Falta apoio dos governantes para que as pequenas empresas possam contratar ou ampliar o seu quadro de funcionários. Só que vale ressaltar que a grande maioria dos nossos jovens de hoje estão muito acomodados, né? Ainda não buscaram a sua própria independência. Acho que é por conta disso que temos muitos jovens que estão fazendo parte do índice do desemprego no Brasil. Nós jovens de Paramoti temos uma expectativa de vida para o nosso futuro, pois para alcançarmos precisamos de se esforçar e querer, mas infelizmente não depende só de nós. Precisa também que as autoridades ou pessoas com status desenvolver trabalhos para oferecer empregos aos jovens. Às vezes tem pessoas que querem morar aqui, mas não dá pela falta de emprego. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.